Olá, meus queridos irmãos. Nós hoje vamos abrir a palavra do Senhor no texto de Mateus, capítulo 5. Mateus, capítulo 5, Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 1 e 2. Somente esses dois versículos. Nós iremos aqui aos poucos expor o Evangelho de Mateus. Especificamente, nós vamos trabalhar todo o sermão do monte, que vai do capítulo 5 até o final do capítulo de número 7. Diz assim a palavra do Senhor: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los. Até aqui, oremos. Deus bendito, como acabamos de ler a Tua palavra, uma palavra que é rica, infalível, inerrante, poderosa, Senhor, nós queremos ser edificados pela Tua palavra. Por isso, pedimos ao Teu Santo Espírito que esteja clareando o nosso entendimento, para que possamos encontrar riquíssimas e profundas, ó Pai, aplicações para a nossa vida a partir desse texto. Em nome do Teu Filho Jesus, aquele que escreveu esse sermão, quem nós oramos. Amém e amém. Bom, meus queridos irmãos, nós sabemos que na história da igreja cristã, muitos sermões ficaram famosos, né? Existem, inclusive hoje, muitos desses sermões gravados em áudios, né, e registrados em livros para nós. Até inclusive recomendo que você leia sermões como os de Spurgeon, como de outros tantos irmãos que escreveram também, que formularam sermões tão preciosos, né, e que podem muito contribuir em nossa vida e na vida da igreja cristã nos dias de hoje. E esses dias eu estava procurando, né, alguns sermões para pensar, e me deparei com dois sermões que ficaram muito famosos, muito conhecidos, e você provavelmente já deve ter ouvido falar, ou pelo menos ou escutou, né, de alguém a respeito desse sermão aqui. Tem um sermão do conhecido Jonathan Edwards, que era um congregacional. Ele escreveu um sermão certa vez que foi impactante quando ele pregou na igreja, que se chamava Pecadores nas Mãos de um Deus Irado. E esse sermão, na medida que Edwards ia expondo, né, o texto, o seu sermão, a igreja ficou com tanto medo de ir para o inferno que eles se seguravam nas colunas. O quanto que os colunas da igreja, o quanto que aquele sermão mexeu com o coração daqueles irmãos naquela noite. Foi uma excelente exposição e um texto que falou profundamente àquela igreja. Um outro sermão que ficou muito conhecido na história cristã, na tradição especificamente reformada, foi um sermão chamado de Suportando a Perseguição, do nosso querido João Calvino. E Calvino, nesse sermão, ele teve a pretensão de ensinar sobre o verdadeiro método para estarmos preparados para sofrermos pelo Evangelho. Ele ensinou o verdadeiro método para estarmos preparados para sofrermos pelo Evangelho. Além desses sermões conhecidos na história da tradição reformada, meus queridos irmãos, nós temos na própria Escritura Sagrada sermões famosos, preciosos, como os sermões de Isaías, Jeremias, e quem nunca ouviu falar, né, sobre o famoso sermão de Pedro, que Deus usou para ganhar 3.000 almas. Deus usou aquele homem, usou o seu sermão, o seu discurso para alcançar muitas almas. Contudo, queridos, hoje nós não vamos falar somente sobre esses sermões, ou sobre sermões de pastores que ficaram famosos por conta deles. Queria falar com vocês a respeito de um sermão que foi inigualável, porque o sermão do monte foi especial, porque ele foi pregado por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele foi preparado por aquele que João Batista disse que não era digno nem mesmo de desatar as sandálias dos seus pés. É claro que o Sermão do Monte não é o único sermão de Jesus, mas nós sabemos do
quão importante é essa porção da palavra de Deus e o quão inigualável foi esse sermão do monte. Homens podem pregar excelentes sermões, como nós citamos aqui Calvino, citamos Jonathan Edwards, mas todos esses homens, irmãos, eles são falhos, são falíveis, são limitados, eles tropeçam, eles têm incoerências, eles têm os seus pecados, todos eles. O Sermão do Monte, ele é muito especial porque ele é dito por alguém que não é apenas homem, mas ele era 100% Deus. Ele foi pregado pelo nosso Senhor Jesus Cristo, o Rabi dos Rabis, o Mestre dos Mestres, o Jesus de Nazaré, aquele que de fato é o bem-aventurado que as Escrituras tanto nos diz, especificamente no Salmo de número 1, que fala sobre alguém que é bem-aventurado. E esse bem-aventurado, meus irmãos, é o nosso Senhor Jesus Cristo. E é o que faz desse sermão tão especial. É o que faz de toda a Escritura, toda a palavra de Deus especial, porque se trata da autoridade máxima que existe, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que produz todas as coisas, aquele que estava com Deus desde o princípio. Então, queridos, quando nós olhamos para a estrutura do Evangelho de Mateus, não é à toa que Mateus, esse evangelista, ele coloca o Sermão do Monte logo no início. Sabemos que no livro de Mateus, por ter uma característica de estrutura temática diferente do Evangelho de Marcos, por exemplo, onde tem uma estrutura um pouco mais cronológica, já Mateus ele não está preocupado em colocar uma estrutura cronológica, em sequência, sobre a vida, a história de Jesus, totalmente organizado no tempo, em uma linha de tempo, mas ele trabalha com estrutura temática e sistemática, um estilo, inclusive, muito judeu de ser feito. E é interessante que Mateus, ele, de maneira intencional, ele coloca o Sermão do Monte como o primeiro sermão narrado e pronunciado, discursado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Observe comigo, Mateus, ele estrutura o seu evangelho da seguinte maneira. Ele começa com um prólogo, que é a abertura, onde ele vai estar falando sobre o nascimento de Jesus, o ingresso público no ministério, o precursor de Jesus, que é João Batista, vai falar sobre o batismo de Jesus e o início do seu ministério, além do fato de mostrar ali a tentação de Jesus no deserto. Então ele faz a abertura desse livro, um prólogo. Lá no final ele faz um epílogo, então, como se fosse um prelúdio e um pós-lúdio, né, aqui no Evangelho de Mateus. E lá no epílogo ele faz um encerramento falando a respeito da comissão do Rei Jesus, onde ele vai convocar os seus discípulos para que, continuem com essa grande missão de levar as boas novas, o evangelho dele. Então, queridos, após nós entendemos esse prólogo e esse epílogo, o recheio, ou conteúdo principal de Mateus, ele divide da seguinte forma: ele divide em 5 sermões e 5 narrativas. E em sequência de cada sermão, o evangelista Mateus coloca narrativas a respeito das ações, da vida e obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele começa com o Sermão do Monte, e depois do Sermão do Monte vem narrativas após isso. Depois, Mateus estrutura, após o Sermão do Monte, um outro sermão que Jesus pregou, que foi o comissionamento dos 12 discípulos. Isso não está em ordem cronológica, mas é essa maneira temática que Mateus quis organizar. Depois, o terceiro sermão está relacionado às parábolas do reino, no capítulo 13 até o capítulo 17. O quarto discurso de Jesus quando ele vai pregar sobre a semelhança do crente com uma criança. E o último sermão de Jesus, que se encontra o Sermão do Monte das Oliveiras, que em sequência vai trazer narrativas a respeito da morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, e chega no epílogo, onde acontece a comissão do rei, no encerramento desse evangelho. Interessante que vocês devem ter observado, porque se temos 5 sermões, 5 narrativas, Mateus, de maneira intencional, escolheu para que o Sermão do Monte fosse o primeiro aqui no seu evangelho a ser registrado.
E nós entendemos que Mateus aqui tem essa intenção porque ele estava escrevendo o seu evangelho para judeus em uma comunidade cristã perto de Jerusalém. Eles prestavam contas em termos sociais, éticos, aos líderes religiosos, judeus que exigiam o cumprimento perfeito da Torá. Ou seja, os judeus aqui, cristãos, para qual comunidade que Mateus estava escrevendo, eles tinham que prestar contas da sua vida, inclusive de ética social cristã, judaica, para os seus líderes ali, religiosos, que eram misturados com líderes da sociedade civil também. Existia essa conexão que é diferente de hoje, né? Então, Mateus fez questão de pregar esse evangelho logo no início por conta desse contexto para quem ele escrevia. E é interessante nós ressaltarmos que os judeus, naquele tempo, eles esperavam um reino como algo que fosse mecânico, ou seja, que fosse externo, militarista, material. E justamente Mateus coloca em primeiro lugar o Sermão do Monte, esse discurso de Jesus, que não é um sermão materialista, militar, falando só de coisas aqui dessa vida. Mas o grande propósito do Sermão do Monte é uma exposição do reino dos céus, como uma realidade espiritual que já nasceu no coração dos verdadeiros discípulos, daqueles que foram regenerados, daqueles que foram alcançados pela graça de Deus, que se tornaram os discípulos de Jesus, e aqueles que possuem as marcas, as verdadeiras virtudes de um talmide, de um discípulo do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, dito todo esse resumo, esse rascunho, meus irmãos, eu queria te convidar a mergulhar comigo um pouquinho nessa abertura do sermão que mudou o mundo. Um sermão que fez uma diferença na realidade, que mudou o mundo, que muda o mundo e que, de maneira definitiva, um dia transformará, restaurará todas as coisas, porque Cristo veio reconciliar o mundo consigo mesmo. Então pense comigo, o porquê deste sermão de Jesus ter o potencial de mudar a realidade? Por que o sermão de Jesus, o Sermão do Monte especificamente, tem esse potencial de mudar as coisas, de transformar a realidade? Então, em primeiro lugar, o sermão que muda o mundo foi composto pelo Rei do Universo. Eis a resposta do grande potencial desse sermão. Em seguida nós temos ali as bem-aventuranças. Hoje nós não vamos apontar nenhuma, mas quem sabe em outra oportunidade nós podemos falar um pouco mais sobre cada uma dessas bem-aventuranças. Então lembre-se, o que faz diferença nesse sermão, o que faz diferença das escrituras, aliás, abrangendo isso um pouco mais, para qualquer outro tipo de literatura, história, escrito, filosofias, ideologias, é porque se trata de algo que foi composto pelo Rei do Universo. Então, queridos, o sermão que muda o mundo foi composto pelo Rei do Universo. E a primeira coisa que eu gostaria que vocês observassem comigo é que o texto começa dizendo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse. É interessante essa expressão, como se assentasse, porque pode parecer algo que não seja tão formal, né? Parece que Jesus está fazendo um discurso informal. Se nós lermos esse texto bíblico com o olhar daquilo que nós entendemos do que seja formal nos dias de hoje. Mas nos dias de Jesus, quando a pessoa ia fazer um pronunciamento importante, de maneira formal, séria, e que ele quisesse a atenção de fato dos seus ouvintes, ele não se colocava de pé, ao contrário, ele se assentava. Então, dentro da tradição, os próprios rabis, os próprios mestres daquele tempo, quando eles iam fazer um pronunciamento importante, um discurso, eles se assentavam para trazer a sua pregação, a sua mensagem. E nos nossos dias isso é o contrário, né? Inclusive, olha só, eu estou aqui em pé atrás de um púlpito, discursando algo que eu entendo que é sério, que eu quero que vocês aprendam, eu quero que vocês sejam edificados, quero que vocês apliquem essas palavras no coração de vocês. É um discurso formal, mas naquele tempo
formalidade era feito de maneira sentada e não em pé. É a primeira coisa que nós podemos observar aqui nesse texto. Outra coisa que eu queria que vocês pensassem é porque esse texto aqui não está sendo dito, não está sendo pronunciado apenas por alguém que foi encarnado. Isso por si já é extremamente importante. Não é só pelo fato de ser escrito por alguém que tem um conhecimento precioso, um grande sábio, como foi Jesus, de fato, o nosso Rabi, aquele que tinha todo o conhecimento, inteligentíssimo. Mas mais do que isso, é porque ele tem a sabedoria maior do que a própria sabedoria de Salomão, né? Mas mais do que isso, mais do que tipo de formação, conhecimento, Jesus, esse sermão faz especial porque ele é pregado pelo grande eu sou. Ele é anunciado pelo maravilhoso conselheiro. Não era um conselheiro qualquer, mas sim um maravilhoso conselheiro. Um Deus forte, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz. Então, queridos, a partir de toda essa perspectiva, quando vamos ao texto e lemos: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se deles os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los. Aqui não se trata de um mero rabi que passou a ensinar os seus discípulos, mas se trata do Rei do universo se assentar e pronunciar a palavra, a verdade, aquilo que o Senhor Deus eterno estabeleceu. E não só ele falando palavras do Deus eterno, mas ele é o próprio Deus eterno encarnado, o Deus Filho. Esse é o Rei que está também a nos ensinar nas Escrituras. É o nosso Criador, o nosso Redentor, o Senhor do céu, da terra, de debaixo da terra, o Senhor dos mares, o Senhor do sábado. Ele é o nosso descanso, ele é a imagem visível do Deus invisível. É esse mestre que se assenta e passa a ensinar os seus discípulos, é aquele que estava no princípio com Deus, aquele que é o agente de Deus na criação. O agente de Deus na criação. Apocalipse capítulo 11, versículo 15, nos diz que aproxima o dia que os reinos deste mundo haverão de tornar-se de nosso Senhor e do seu Cristo, como diz Abraham Kuyper, não há 1 centímetro, não há 1 metro quadrado que sequer neste mundo que Cristo não possa clamar: é meu. Todas as coisas pertencem a Jesus Cristo. Esse sermão é especial porque ele carrega a autoridade de um rei. As Escrituras é especial porque carregam a autoridade de alguém que é criador, de alguém que é superior a qualquer outro homem, a qualquer outro sermão, a qualquer outra realidade, meus queridos irmãos. Como disse o Dr. Martin Lloyd Jones certa vez, Jesus reinará por onde quer que o sol percorra, do ocidente ao arrebol. De praia a praia, o seu reino será, pela eternidade se prolongará. Então, queridos, crendo nessa realidade da autoridade desse rei que veio ao nosso encontro, veio falar conosco, veio nos trazer uma mensagem do reino dos céus, veio introduzir aqui para nós a ética do reino dos céus, a ética que deve seguir os filhos de Deus, os verdadeiros discípulos de Cristo. Esse mestre, Senhor de todas as coisas, ele quer que nós tenhamos algumas reações adiante das palavras que ele vai nos dizer, das orientações sagradas que toda a Escritura traz para nós, porque foi produzido tudo por ele. Meus queridos irmãos, nós temos que observar aqui nesse texto que os discípulos se aproximaram dele. Os discípulos tiveram a coragem de se aproximar de Jesus porque eles estavam mirando em uma esperança futura. Eles não eram aqueles judeus que esperavam eles estavam mudando as suas convicções aos poucos. Não eram aqueles que queriam uma mudança
radical, revolucionária, uma transformação nacional em sua nação, mas alguém que agora estava interessado nesse reino celestial, nesse trabalho de ética, de governo, de moral que o Senhor Jesus Cristo estava trazendo a eles. Então, a gente precisa aprender, queridos, a mirar na esperança futura. E nós podemos aprender com o próprio Senhor Jesus Cristo, porque diante do Sinédrio, o Senhor Jesus Cristo, ele mirou na esperança futura. Diante do Sinédrio, Jesus teve toda a coragem de dizer que era o Filho do Homem, o grande eu sou. E ele ainda disse que para aqueles fariseus que estavam ali esperando as suas palavras para o condenarem, ele disse na frente deles sem medo que eles o veriam assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. E Jesus, após essas palavras, ele começou a ser humilhado, começou a ser cuspido, a levar socos, murros. E ali nós sabemos da sequência até o Calvário, meus queridos irmãos. E essa deve ser a nossa postura diante das realidades, diante das pressões que esse mundo coloca diante de nós que somos cristãos. Nós devemos mirar na esperança futura e não desse sofrimento passageiro que podemos enfrentar aqui devido ao fato de sermos filhos de Deus, devido ao fato de sermos cristãos. E nós não podemos ter a atitude de Pedro, e sim a atitude de Jesus. Lembram de Pedro? Pedro, para tentar livrar a sua pele, ele negou o nome de Jesus. Ele negou Jesus 3 vezes antes que o galo cantasse pela terceira vez. Então, queridos, nós temos que mudar a nossa postura e não sermos como Pedros fracos. Não sermos daqueles que retrocedem ou aqueles que negam o nome de Jesus na hora do aperto. Mas assim como o exemplo de Jesus, nós devemos ter coragem e mirar na esperança futura. E com isso nós aprendemos, meus caros irmãos, que nós não podemos trocar o Senhor do universo, o Senhor dos céus, a palavra desse rei que tem toda a autoridade, por ideologias, por filosofias, por falsas esperanças que este mundo tenta introduzir e tenta fazer adaptações com o cristianismo. Não. É claro que todas as coisas pertencem ao Senhor. É claro que Ele é o dono de todo o saber, de todo tipo de conhecimento, que até mesmo aquele ímpio que não conhece a Deus pode trazer algum tipo de contribuição que abençoe o mundo por causa da graça comum do Senhor. Mas contudo, irmãos, nós não abraçamos ideologias por completo, seja as ideologias mais conservadoras possíveis, mas nem essas nós abraçamos por completo, meus irmãos. O que nós abraçamos de fato é a autoridade do Rei, do Senhor do universo, o nosso Senhor Jesus. Queridos, nós precisamos ser mais como Sadraque, Mesaque e Abednego, que eles poderiam, ali diante da estátua de ouro que Nabucodonosor construiu, e o decreto era muito claro, que aqueles que não se dobrassem iam ser jogados na fornalha de fogo. Aqueles homens poderiam ter fingido, poderiam ter se curvado, mesmo não adorando em seus corações aquela estátua, ou obedecendo aquele império terrível. Eles podiam ter fingido, mas não. Eles não negaram o nome do Senhor Deus. Eles não se curvaram diante de outros deuses. Eles não se prostraram, eles só se prostravam. Eles só se dobravam os joelhos diante do Deus Todo-Poderoso. E assim como esses homens, queridos, nós precisamos buscar a ter mais dessa ousadia, mas nós só vamos conseguir fazer isso se nós mirarmos cada vez mais na esperança futura. Na esperança futura, assim como o Senhor Jesus Cristo, que não era só pré-existente, mas também pós-existente. Jesus como pós-existente, sabendo da sua ressurreição, sabendo da eternidade de Deus, o Senhor Jesus Cristo, ele não vacilou, ele se entregou, ele foi humilhado, ele foi cuspido, foi crucificado, mas hoje vive e reina para sempre. Então os sofrimentos deste mundo não se comparam, meus queridos irmãos, com a glória que há de vir, com a glória que há de ser ainda. Então,
a minha mensagem para vocês nesta noite: mire na esperança futura. Confie na autoridade. Confie no sermão de Jesus. Confie nos discursos do nosso mestre, do Rabi dos Rabis, do mestre dos rabis, dos mestres, do Senhor dos senhores. Se apegue a isso, meu caro e precioso irmão. Em segundo lugar, o sermão que muda o mundo. O sermão que mudou o mundo foi direcionado aos verdadeiros discípulos. O sermão que mudou o mundo foi direcionado aos verdadeiros discípulos. Mas talvez você pode estar aí se perguntando: mas Jesus não direciona também o seu sermão para as multidões, para todos? Mas aí, essa aparente contradição, nós eliminamos ela quando nós reconhecemos as seguintes ordens em que as escrituras colocam, e para isso nós precisamos da ajuda de outros textos nos evangelhos sinóticos. Abram comigo Marcos capítulo 3, versículo 13, e leiam comigo o que diz lá. Nós vamos ver agora a ordem cronológica desses acontecimentos e por que eu estou dizendo para vocês que Jesus direcionou o sermão não para a multidão, e sim para os seus discípulos. Marcos 3, versículo 13. Marcos 3, versículo 13 nos diz: depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto deles. Jesus, anteriormente a isso que Marcos está dizendo, ele foi para a região da Galileia, e lá nós sabemos que grande multidão cercou, e lá ele pregou, fez milagres, expulsou demônios. Depois, aí entra a narrativa aqui de Marcos, onde Jesus sobe ao monte e chama aqueles que Jesus quis que fossem para perto deles lá no cume do monte. Então, e lá no cume do monte, Jesus escolhe seus discípulos. E depois nós vamos ver o que acontece lá em Lucas 6,17. Abram lá, por favor, Lucas 6,17. Lucas 6,17 nos diz: e descendo com eles, parou numa planura, onde se encontravam muitos discípulos seus, e grande multidão do povo, e de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidom. O que acontece aqui é que depois de Jesus escolher seus discípulos no cume do monte, ele desce com eles para a planície. E lá na planície, no pé do monte, em algo plano, ele curou os enfermos. Então, por isso nós já vemos que não há contradição entre o sermão da planície, que é dito em Lucas, com o título Sermão do Monte em Mateus. Porque na planície, Jesus curou os enfermos. E no Sermão do Monte, Jesus pronuncia o sermão aos seus discípulos. E então, nós chegamos na ordem cronológica em Mateus novamente. Mateus capítulo 5, versículo 1, onde Jesus diz que, vendo as multidões, ele estava lá na planície, ele sobe ao monte novamente e, como se assentasse, aproximam-se os seus discípulos. E ali ele passa a ensiná-los. Isso é importante para nós, irmãos, porque nós vemos que o sermão que muda o mundo, ele não é direcionado para qualquer um, para as multidões, para todos. Nem todos vão aceitar o nome de Jesus, mas ele é direcionado, de fato, para os seus verdadeiros discípulos, para os teus servos, para os seus filhos, para a sua igreja. E quem são esses verdadeiros discípulos? Em Lucas 8, 21, nosso mestre Jesus, respondendo aos seus discípulos, disse que minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Os verdadeiros discípulos, e para quem Jesus direciona o seu sermão, os seus ensinos, são para aqueles que de fato ouvem, creem na autoridade do rei, como a gente disse anteriormente, e não só crê, mas pratica aquilo que o Senhor Deus, em suas ordens imperativas, normativas na sua palavra. Então, como ele mesmo disse, aquele que guarda os meus mandamentos é aquele que de fato me ama. É interessante que
Jesus aqui, ele não está desprezando a sua mãe e os seus irmãos, mas está ensinando que a verdadeira família do Senhor é aqueles que amam a sua palavra e a praticam, que levam a sério. E são esses que levam a sério a palavra de Deus que Deus há de usar para a sua glória. É interessante que a palavra mathetes em grego, traduzido aqui nesse texto como discípulos, ele carrega o mesmo sentido que a palavra talmide no hebraico. E interessante que a palavra talmide ou discípulo, para nós aqui traduzido, tem um sentido bem mais amplo do que a gente entende na língua portuguesa, porque a essência da relação entre rabi e talmide não era só adquirir um conhecimento e convicção, e sim uma confiança em cada área da vida. O objetivo era fazer o talmide ser o mais parecido com o seu mestre, tanto em sabedoria, ética, moral, e mais do que isso, imitar a vida comum do outro. Parece até estranho falar disso, de uma ligação tão forte que Jesus tinha assim com seus discípulos, em um mundo hoje que as pessoas buscam ser tão independentes, que não quer intromissão de igreja na vida delas, não quer conselho advertindo elas, não quer pastor advertindo elas, não quer nada, né? Que elas decidirem sozinho, acham que não precisam de nada, não precisam de ninguém. Sendo que talmide, ser um talmidezinho de Cristo, significa imitar a vida comum do outro, significa que o reino de Deus é um reino de amigos, significa que precisamos andar juntos como irmãos, como discípulos, e precisamos da ajuda mútua uns dos outros. Se você conversar, por exemplo, com um arquiteto, ele vai te explicar que ao longo dos anos, das décadas, foi modificado o formato da estrutura de apartamentos. É claro que nós sabemos que tem a ver com os materiais de hoje, tem a ver com o preço que experimentamos hoje da realidade das coisas, mas um dos motivos de nós termos apartamentos menores hoje é porque eles são feitos, na maioria, para uma pessoa, porque as pessoas não querem mais ter uma vida compartilhada. Uma das razões, então, para tantos móveis pequenos serem procurados e querendo ser comprados é porque há grande falta de interesse pela vida compartilhada hoje em dia. As pessoas querem autonomia, querem ser dependentes, só que querem ser dependentes muitas vezes só naquilo que é conveniente para elas. Mas, irmãos, a palavra de Deus, ao contrário disso, ensina que nós precisamos ser dependentes de Deus, dependentes do Senhor Jesus Cristo, dependentes da sua palavra, dos seus ensinos, dependentes uns dos outros, sabendo que nós somos e pertencemos a um corpo. E o interessante é que o Senhor Jesus aqui ensina que ser súdito do reino de Deus não é ter nascido no sangue dele, não é ter uma linhagem, né, de Efraim, uma linhagem de José, uma linhagem de Benjamim. Não, ele ensina que a verdadeira família é aqueles que amam a sua palavra, que creem no seu nome, que amam os seus mandamentos, que praticam os seus mandamentos. Ou seja, os verdadeiros discípulos de Cristo é o seu corpo, é a sua igreja. A verdadeira família de Jesus somos nós, os seus discípulos. Então, querido irmão, se envolver com a igreja não é somente ser mais ativo no trabalho do Senhor, mas se trata também de ouvir, principalmente de ouvir a palavra de Deus e de colocar isso em prática com maturidade, com grande sabedoria. Se trata, queridos irmãos, de ter Deus como prioridade na sua existência, na vida da sua família e em todas as coisas. Assim como os apóstolos aqui que se aproximaram, ouviram a voz de Cristo e quiseram seguir, andaram com Ele, aprenderam tudo com Ele. Aproxime você também mais de Jesus. Aproxime de Jesus e também de pessoas piedosas que podem te ajudar no caminho da fé. Pode se achegar mais, querido irmão. Mergulhe em Cristo Jesus. Seja um verdadeiro talmidezinho do Senhor Jesus Cristo. Se envolva mais com as coisas do reino dos céus. Se envolva mais com o nosso Senhor Jesus Cristo. Lembre-se que Deus vai usar os seus discípulos. Deus quer usar aqueles que de fato estão comprometidos com os interesses do reino dos céus.
Então, queridos, hoje nós vimos que o sermão que muda o mundo, o sermão que mudou o mundo, que muda o mundo, que mudará o mundo, é produzido, é transformado, é trabalhado pelo próprio Rei do Universo, nosso Senhor Jesus. E nós não devemos colocar nada, absolutamente nada, na frente da instrução do nosso Deus. Ele é a autoridade suprema. Toda a Escritura foi produzida por Ele. Portanto, toda ela é digna de toda a nossa aceitação, meu caro irmão. Hoje também nós vimos que o sermão que mudou o mundo, que muda o mundo e que mudará o mundo, ele é direcionado aos seus discípulos, que precisam brilhar à luz de Jesus. Então, meu precioso irmão, seja um talmidezinho, só assim transformações reais irão acontecer em nossa volta. Então, eu concluo dizendo, meu caro irmão, se Jesus continua chamando discípulos, Jesus continua chamando talmidezinhos para andar com Ele. Então, se Deus tem te chamado, meu irmão, se aproxime dele como os discípulos aqui fizeram, para ouvir a sua voz, com intenção de terem a realidade deles transformada, não visando esse reino, mas o reino dos céus, para fazerem parte de fato de um reino que aqui já começou, o já e ainda não, um reino que está aqui, queridos, mas que ainda virá em sua plenitude, meu caro irmão. Então, aproxime-se dele de todo o coração e preste atenção no que ele tem a dizer e busque ser mais parecido com ele. Que assim seja. Fale com o Senhor neste momento. Ore aí no seu cantinho e fala com ele. Senhor, se o Senhor está me chamando para eu ser um verdadeiro discípulo, eu quero ser, Senhor. Eu quero ser um talmidezinho, Senhor. Eu quero andar contigo, eu quero amar mais a tua palavra, Senhor. Me ajuda a amar mais a tua palavra e a praticá-la com mais ousadia, com mais coragem, com mais convicção. Eu quero que você ore, só você, Senhor. Olá, meus queridos irmãos. Nós